Foi a partir desse rei, chamado Roboão, que o reino em Israel se dividiu. Amém? O reino até Salomão, até a morte de Salomão, estava unido. Mas quando Salomão morreu, e justamente o reino foi dividido por conta dos pecados de Salomão, só que Deus disse, olha, como eu prometi a Davi, meu servo, eu vou te poupar. Mas quando teu filho assumir o reino, sabe que o reino vai ser dividido, né? Pastor, quais foram os pecados de Salomão? Gravíssimos. Para um homem que teve, o homem mais sábio do mundo, Deus deu sabedoria a ele, amém? A palavra de Deus diz que ele era, na verdade não era, mas não vai existir um homem mais sábio do que Salomão, humanamente falando, amém? O Senhor Jesus, né? Porque Ele é o dono da sabedoria, mas humanamente, tirando Jesus, não houve e não haverá, amém? A ponto de a sua fama, naquela época que não tinha divulgação, a sua fama bateu nos 4 cantos da terra. E as pessoas iam visitar Salomão. As pessoas saíam de longe, longe mesmo, para ir visitar Salomão. Iam a pé de camelo para ouvir a sabedoria de Salomão. Um exemplo foi a rainha de Sabá. Inclusive Jesus disse, olha, no dia do juízo, a rainha de Sabá, ela vai se levantar e vai condenar essa geração. Porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui, Jesus disse, quem é maior do que Salomão. Ou seja, as pessoas estavam perto de Jesus, Jesus maior do que Salomão, mas as pessoas não aceitavam o seu ensino. Já no tempo de Salomão, as pessoas saíam de terras distantes para ouvir a sabedoria de Salomão. Quem está entendendo, pessoal? Sim, pastor, os pecados de Salomão. Idolatria. No final da sua vida, ele se tornou idólatra. E ele não se tornou idólatra simplesmente por uma iniciativa sua. Ele chegou e decidiu. Não, ele decidiu, claro, mas porque ele foi influenciado pelas suas esposas. Naquela época havia a poligamia. Hoje lá ainda há em Israel. Só que Salomão, antes da idolatria, ele cometeu um pecado que causou a idolatria. Porque Deus disse que quem fosse de Israel não se casasse com mulheres estrangeiras. E ele se casou com mulheres estrangeiras. Inclusive, casou até com a filha de Faraó. E foram essas mulheres que perverteram o coração de Salomão. E na sua velhice, ele passou a adorar outros deuses. E ofereceu até sacrifícios a esses deuses. E Deus disse, olha, por conta dessa tua atitude, o reino vai ser dividido. Mas como eu prometi a Davi que o teu reino seria de paz, eu vou manter a minha palavra. Mas, quando o seu filho assumir o reino, eu vou dividir. Amém? Da outra vez que eu preguei sobre esse rei, foi aquele caso que ele negou, ele desprezou, na verdade, o bom conselho, os bons conselhos. Porque logo assim que ele assumiu o reino, ele foi pedir conselhos. Primeiro ele pediu conselhos aos anciãos lá de Jerusalém, que eram homens idosos, homens sábios idosos. Amém? E os anciãos deram bons conselhos para ele. Só que também ele foi ouvir os conselhos dos jovens que haviam crescido com ele. E o jovem, os seus amigos, deram um conselho totalmente errado. E ele seguiu o conselho dos seus amigos. Se deu mal. Foi aí que começou a divisão do reino. E aí a gente tira uma lição. A gente tem que saber de quem a gente está ouvindo os conselhos. Amém?
conselho todo mundo dá, sim ou não? Você chegar, qualquer um dá conselho. Não sabe se presta. Qualquer pessoa, você vai contar a sua vida para uma pessoa, ela dá um conselho. Ela tem que saber se aquele conselho é bom. Amém? Siga aqueles conselhos que estão mais próximos da palavra de Deus. Amém? Você vê que é totalmente contrário, fuja. Não, esse conselho não é de Deus, não. Olha o conselho de Pedro para Jesus. Claro que Pedro estava sendo usado. Jesus disse, olha, eu vou morrer, eu vou ser preso, vou ser açoitado e vou ser crucificado. Mas, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E aí Pedro, a palavra diz que ele chamou Jesus à parte, começou a repreender Jesus. É dizer, mestre, não vai acontecer isso, não precisa não isso. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque você só me serve de escândalo. Muito crente, como eu estava ouvindo até um pastor falar hoje, faria o quê? Se desviava. Sim ou não? Ouvia assim na cara, não, mas eu já sou convertido, não sei quantos anos. Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Qual o conselho de Pedro? Não. Mas Jesus disse, olha, é necessário para que as escrituras se cumpram. Amém? Olha só, depois de um tempo que Roboão assumiu o reino, olha só o que é que aconteceu, versículo 1. Diz assim, olha, sucedeu, pois que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei, diga assim, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. Isso acontece muito na vida do ser humano, não só com Roboão, pessoal, mas acontece, infelizmente, com a maioria das pessoas. Quando tudo está confirmado, melhor, quando tudo está bem, aparentemente está bem, quando parece que a pessoa conseguiu, geralmente às vezes a pessoa começa a esfriar na sua fé, começa a desprezar a Deus. Sim ou não? Há vários casos, talvez você conheça até casos assim. Roboão, quando viu que o reino já estava firme na sua mão, estava tudo em paz, claro que o reino já havia sido dividido, mas a parte que ele estava tomando de conta ficou em paz. Quando ele viu que estava tudo em paz, ele abandonou o Senhor e começou a servir outros deuses. Mas na frente a gente vai ver. Olha só, muitas vezes a pessoa luta tanto para receber algo de Deus, e às vezes quando recebe, despreza a Deus. Orava tanto, orava várias vezes ao dia, mas quando recebe, ou quando recebeu, deixou de orar, deixou de louvar. Não é verdade? Sim ou não? Eita, vou fazer uma campanha. Amém. Amém, igreja? Eita, recebi. Sabe, Dom, que eu vou para a igreja de vez em quando agora. Eu já recebi. Eu já tenho o que eu queria. Ora, só queria a bênção. Não quer Deus, não? Quer Deus, não? Não é proibido você querer a bênção, mas queira Deus, meu irmão. Amém, pessoal? Queira Deus. E aí entra uma questão que muitas vezes a pessoa, quando ela não quer Deus, ela desiste, sabe por quê? Porque muitas vezes a resposta não chega na hora que ela quer. Aí como ela queria só a resposta, não queria Deus, aí ela desiste. Nós temos que aprender a querer Deus. Amém? Antes da bênção.
Parece que foi, não, sexta-feira, fazendo programa da Web Rádio à noite. Aí li um texto, onde, segundo Crônicas aqui mesmo, capítulo 7, parece. Israel estava passando uma fome terrível. A ponto, pessoal, eu já preguei também aqui. A fome era tão grande porque a cidade era murada, Jerusalém, ou melhor, Jerusalém não, perdão, Samaria era murada, e os inimigos de Israel estavam ao redor. E ninguém saía nem entrava. E eles passaram vários dias. E o povo tem que pegar comida fora da cidade. Como é que ia pegar? Aí começou a passar fome. A ponto de... Sabe o que foi que aconteceu? 2 mulheres tiveram uma conversa assim, olha, a fome está grave aqui. Estou só ilustrando para você. A fome está grave aqui. O que é que a gente vai fazer? Cada uma dessas mulheres tinha um filho. Aí já entra o que está escrito. Uma disse à outra, olha, hoje nós vamos comer o teu filho. Amanhã a gente come o nosso, o meu. Vamos comer o teu filho, amanhã nós comemos o meu. E comeram um filho. Comeram mesmo. Veja como era grave a fome. No outro dia, aqui que o filho já tinha sido devorado, chegou e disse para a outra, hoje é a tua vez agora. Vamos comer o teu filho. Aí ela disse, não. Olha, espertinha, hein? Claro, né? Já estava um pouco saciada. Aí foi apresentar esse caso ao rei. Aí viu o rei passando e disse, rei, acode-me. O rei olhou para ela e disse, se o Senhor não te acode, como que eu vou te acudir? Entendeu, pessoal? Se o Senhor não te ajudar, como é que eu vou te ajudar? Então, se Deus não ajudar a pessoa, quem é que vai poder ajudar? Então, primeiro, eu tenho que buscar a ajuda de Deus, antes de buscar a ajuda do homem. Porque se Deus estiver contra mim, nenhum homem vai conseguir me ajudar. Quem está entendendo, pessoal? Então o rei disse, se o Senhor não te acode, como que eu vou te acudir? Eu não posso te acudir se Deus não te acudir. Então primeiro eu tenho que buscar a ajuda de Deus. Amém? Aí sim as coisas vão melhorar. Aí as portas vão se abrir. Em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então Roboão, quando viu que estava tudo certo, abandonou a Deus. Talvez até fez promessas a Deus, mas deixou. Não é verdade? É igual aqueles casos, né? Quem está namorando aí, ô fulano, deixa isso. Não, quando a gente casar eu deixo. Não é verdade? Quando eu casar eu deixo, quando eu casar eu deixo. Aí casa, viu que o reino já está confirmado, quem está entendendo? Aí não cumpre o que prometeu. Sim ou não, pessoal? Infelizmente isso é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas. Quando tudo fica em paz, calmo, a pessoa esfria na fé. Não ora como deveria. Não louva a Deus como deveria. Não é verdade? Olha, versículo 2. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, olha, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Roboão tinha transgredido contra Deus, abandonado a Deus, e Deus levantou esse inimigo na vida de Roboão. Olha só, com 1.200 carros, carruagens, né, de guerra,
carros de guerra, e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Amém, pessoal? Olha, tem uma lei. Muita gente pensa que Deus abandona alguém. Não, Deus me abandonou. Mas Deus só abandona quando a pessoa abandona. Quem está entendendo, pessoal? Deus me abandonou, então foi porque você abandonou. Nunca Deus abandona a pessoa sem a pessoa abandonar. Que injustiça é essa? Não. Capítulo 15, você vai ver aqui, olha. Versículo 15. Capítulo 15, versículo 2, olha. Só para você entender o que eu estou falando, olha. E saiu ao encontro de Asa, que já é outro rei, sem sair do nosso assunto. E disse-lhe, ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis. Esse enquanto diz muita coisa, sim ou não? O Senhor está convosco enquanto, ou seja, se eu estiver com Deus, Ele está comigo. Se não tiver, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, Roboão deixou a Deus. E por isso Deus também o deixou. E mais, levantou um inimigo contra ele. Porque Deus já tinha avisado muitas vezes ao seu povo, olha, se vocês me deixarem, eu vou levantar inimigos contra vocês. Eu não vou estar mais com vocês. Lá em Deuteronômio 28, Deus disse ao seu povo, olha, se vocês me obedecerem, um de vocês perseguirá a 1000. Amém? Os teus inimigos virão contra ti por um caminho, mas fugirão por, quem diz? Por 7. Agora, se vocês não me obedecerem, vai ser o contrário. Amém? Um dos teus inimigos, perseguirá 10.000 de vocês. E vocês fugirão por 7 caminhos. Amém? Então Deus disse, olha, se não me obedecerem, não me seguirem, vocês vão se dar mal, não vou estar mais com vocês. Versículo 5, ou melhor, 6. Aí, olha, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Amém? Ele sentiu na pele. Glória ao Senhor que ele se humilhou. Não é verdade, pessoal? Ele humilhou, realmente, o Senhor é justo. Eu que estou errado. Olha, o erro nunca está em Deus, pessoal. Pode ter certeza, o erro está em nós. Não está em Deus. Analise a sua vida. Analise e você vai encontrar o erro. Você vai encontrar. A pessoa às vezes só quer culpar a Deus, ela não olha para algumas atitudes suas. Não é verdade? Pessoas às vezes que quer enganar a Deus e quer enganar a si mesmo. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz para sofrer assim? Eu sou uma pessoa tão boa, não é verdade? Eu sou uma pessoa tão boa, mas infelizmente cometeu erros
cometeu erros que trouxeram consequências. Você acha, pessoal, que só vai para o inferno gente ruim, hein? Tem muita gente boa que vai. Pastor, pessoas boas que fazem o bem. E não é porque fazem o bem que já estão salvas. Quem está entendendo, pessoal? A pessoa faz caridade. Eu ouvi uma pessoa uma vez, faz muito tempo, em Arapiraca. Uma mulher disse assim, acho que foi numa lanchonete, eu ouvi. Olha, sabe como é que eu faço para agradar a Deus? Eu pego roupa, eu pego às vezes dinheiro, vou numa instituição de caridade e faço uma doação. Claro que isso agrada a Deus. Mas isso aí não salva ninguém. Amém? Não salva ninguém. Ora, tem espíritas que fazem caridade. Na verdade, faz até mais do que os cristãos. O autoespiritismo. Ateu que faz mais caridade do que o cristão. Não é pela minha bondade que eu vou ser salvo. Mas eu tenho que aceitar Jesus na minha vida. Senão a minha bondade não me salva. Amém, pessoal? A minha bondade não me salva. Quem me salva é o Senhor Jesus, quando eu declaro como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Como Zaqueu, Senhor, hoje eu me arrependo. Zaqueu aceitou Jesus naquele dia. E Jesus disse, hoje chegou a salvação a essa casa. Amém, pessoal? Hoje chegou a salvação aqui. Ele se arrependeu. Ele disse, olha, eu vou devolver o que eu roubei. E vou dar metade dos meus bens aos pobres. Só que, não pense que ele foi salvo porque deu metade dos bens aos pobres, não, viu? Foi porque ele se arrependeu. Amém, pessoal? Olha, o Senhor é justo. Versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veja como Deus é bom. Veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Olha, ainda que a pessoa tenha errado, se ela se humilhar, Deus restaura a vida da pessoa. Amém? O problema não está nem na questão só de errar. Claro que o errar traz uma consequência grave. Mas se a pessoa que errou, ela se humilhar diante de Deus, Deus dá uma nova chance para ela. Amém? A pessoa pode estar no fundo do poço com a vida toda destruída. A pessoa pode ter perdido o juízo, enlouquecido. Que nem Nabucodonosor, que endoidou e foi morar com os animais. Foi morar com os animais, pessoal. O maior rei da terra na época. Porque ele foi soberbo, a loucura tomou conta dele. E mais, começou a crescer pelo nele igual um animal. A palavra diz. Punição de Deus mesmo. Mas no dia que ele se humilhou, ainda que ele não servia a Deus diretamente, mas ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu quem era Deus. Ele reconheceu que o poder não era dele, porque sabe o que ele pensou? Que tudo que ele conquistou era porque ele era muito grande. Ele era o cara. Aí Deus humilhou ele. E disse, olha, não. Você só conquistou porque eu fiz você conquistar. Amém? Eu fiz você conquistar. Deus disse isso. Eu te dei poder para você punir o meu povo. Aí quando ele reconheceu isso, que só Deus é Deus,
o reino foi restaurado a ele. Quem está entendendo, pessoal? Então, se a pessoa errou, o que fazer agora? Vai fazer que nem Judas? Suicídio? Não. O caminho é humilhação. Amém? Baixar a cabeça diante de Deus, reconhecer os seus erros e buscar uma mudança. É verdade, Senhor. Eu não estava orando como devia. Ou talvez nem estava orando. Vou orar, Senhor. Não estava te buscando, Senhor. Eu deixei as coisas do Senhor e voltei para as coisas do mundo. Por isso que eu estou sofrendo. Mas eu vou voltar, Senhor. Amém? Deus dá essa oportunidade, pessoal. De fato, enquanto há vida, há esperança. Agora, depois da morte, não adianta não, viu? Se adiantasse, eu ia fazer um bocado de coisa para meus parentes. Ia fazer missa, ia fazer... Não é verdade? Ia fazer missa de uma semana, de um mês... Não. Uma semana, 21 dias, né? É 7º dia, uma semana, né? Aí 30, né? 30, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não vai adiantar. Amém, pessoal? Só fazer culto no túmulo. Se faz também, é? Sim? É. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Olha, para você que não sabe, isso foi criado, sabe para quê? Para arrecadar no tempo das indulgências, para construir as grandes catedrais. Pronto. Você ia confessar o seu pecado e o sacerdote dizia até o preço para você ser perdoado. Quem estuda sabe do que eu estou falando. Sim ou não, pessoal? É, isso. Olha, vai me dar o teu terreno para tu ser perdoado. Eita, eu ia ficar rico, viu? Olha, tanto, viu? Para você ser perdoado. Me dê a sua casa? Não. Quem está entendendo, pessoal? O caminho é humilhação. Amém? Não adianta, tem que descer do pedestal e se humilhar diante de Deus. Me perdoa, Senhor. Que às vezes até o maior homem, às vezes cai, mas Deus pode levantar. Como tem o ditado, o cair é do homem, mas levantar é de Deus. Amém? Vamos concluir, pessoal, versículo 8. Deus disse, olha, eu vou livrar, não vou destruir esse povo. Mas no versículo 8 ele diz, porém, serão seus, ou seja, eu não vou permitir que ele mate, que ele destrua, mas serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Amém? Roboão e Jerusalém foram humilhados. Levaram todo o tesouro da casa do rei e mais. Levaram todo o tesouro da casa do Senhor. Da casa do Senhor. Deus permitiu. Mas que bom que ele se arrependeu por um tempo. A gente tem que se arrepender para sempre. Amém? Humilhar e seguir em frente com Deus. E aí Deus vai restaurar a nossa vida. Amém? Então a palavra é essa para você nessa noite. Está firme? Continue. Pastor, falhei. Qual é o caminho agora? É humilhação, não tem outro. Vai fazer o quê? Vai tirar a própria vida? Isso aí não é de Deus. Amém?
É humilhação. O caminho é humilhação.